Você se lembra quando Jesus, capítulo 2 de João, transforma a água em vinho, e nós dissemos que Jesus transformou a água em vinho, aquele sinal aconteceu, tudo aquilo é verdade, mas que Jesus usou aquela verdade como parábola, para dizer que ele era o verdadeiro sangue, ele era o vinho novo, ele era o noivo, a sua igreja era a noiva, e que a festa é a ressurreição. Aquilo aconteceu, mas ninguém fica preso àquele sinal, porque tudo aquilo foi simbólico, apesar de ter sido verdadeiro. O templo existiu, o tabernáculo existiu, o sacerdote existiu, o candelabro existia, a arca existia, mas tudo aquilo que existiu era apenas um prenúncio profético do que viria. Os reis existiram, mas eles eram um sinal do verdadeiro rei que é Cristo. Os sacerdotes existiam, mas eles eram o sinal do verdadeiro intermediário entre Deus e os homens, que era Cristo, que viria. Assim como os sacrifícios aconteceram, mas eles eram um sinal do único e verdadeiro sacrifício que viria. E assim com o sábado, e assim com a circuncisão, e assim como tudo. Por isso não somos presos ao rito, mas somos gente que olha para Cristo. E o nosso acampamento olha para um único Senhor, autor e consumador da nossa fé. Mais um domingo em que eu digo para você que o Antigo Testamento é sobre Cristo. Se nós o lermos sem as lentes do Evangelho, nós vamos ficar presos a um ritualismo sem Cristo, usando a Bíblia e o nome de Deus, ok? Nem tudo que tem a Bíblia, o nome de Deus, cânticos e orações, tem Cristo no centro. Portanto, essa revelação de Deus para nós, nos faz entender que Jesus está no meio para ser exatamente esse condutor. A nossa arca, portadora desses sinais de reconciliação, a presença de Deus não é uma arca, é o próprio Jesus. A vara de Arão que tinha dentro da arca, símbolo da autoridade, Jesus diz, todo o poder é me dado no céu e na terra. Não é a vara de Arão, agora sou eu. Aliás, quando alguém vem, o maná, capítulo anterior, multiplicação dos pães. Sou eu que sou o pão vivo que desceu do céu, não é o maná de Moisés. Aquilo foi simbólico, existiu, mas é uma parábola. Eu falava sobre mim, eu sou o pão vivo e não o maná. E nem as tábuas da lei que estavam dentro da arca. Porque Jesus é o verbo que se fez carne. Ele é a palavra que virou gente. Se algum dia eu trouxer aqui um cajado, a arca da aliança, um quadro com as tábuas da lei, aí vocês podem me pôr para fora. Existiram, está no texto, mas não quer dizer que nós devamos ter essa prática de fé. Às vezes me perguntam, tal coisa é bíblica ou não é bíblica? O que a pessoa quer dizer com bíblico? Quer dizer que a Escritura atesta aquilo como uma prática passível de ser feita por um cristão. Então eu costumo responder assim, tudo que é bíblico está na Bíblia, mas nem tudo que está na Bíblia é bíblico. Como assim? Nós não fazemos circuncisão, está na Bíblia. Nós não achamos que Deus mora num quartinho dentro do templo, mas está na Bíblia. Nós não dizemos para as mulheres, olha, no tempo da sua menstruação você fica uma semana fora da cidade, mas era uma prática de preservação no deserto. Aliás, no deserto não se comia carne de porco e de animais com unhas fendidas. Era uma questão de profilaxia, de cuidado. Já pensou uma feijoada no deserto? Não é porque era proibido, porque depois Deus vai falar para Pedro, não torne imundo aquilo que eu santifiquei, meu caro amigo 2, Atos capítulo 10. O animal não é imundo, só não era propício naquele momento, pode comer, não tem problema nenhum. Se nós lermos o que está para trás, sem as lentes do Evangelho, nós vamos nos perder na crendice, no cerimonialismo, sem Cristo. É por isso que Jesus é um incômodo. Porque ele vai desmontando toda uma cena de fé construída fora dele. O que é uma coisa muito complicada da gente ler no texto. Os judeus quererem matá-lo. É o povo de Deus, na terra, que foi dada por Deus,
com os sacerdotes de Deus, na sinagoga de Deus, no templo de Deus, herança de Moisés, homem de Deus, e dos profetas de Deus, com as profecias de Deus e a lei de Deus, tentando matar o Filho de Deus. Isso é um contrassenso. É porque nem tudo está na ótica do Evangelho. E esse era o problema. Por isso que eu disse que é muito curioso tudo isso acontecer na festa dos tabernáculos, sendo que Jesus tabernaculou entre nós e montou a sua tenda no nosso meio. E para aqueles homens era dizer, alguém colocou uma tenda nova no nosso camping. Quem é que é o intruso que está aqui? Tem uma tenda estranha no nosso acampamento. Até aqui, a gente entende. O que a gente vai fazer com isso, irmãos? Essa é a minha tarefa todo domingo. Cada trecho que eu pego, leio, para compreendê-lo e explicar para você, como expliquei aqui agora, sobre tabernáculo e tudo mais. Isso aqui é muito importante. Mas a partir daí, o que a gente faz com isso? O que isso tem a ver conosco hoje? Muita coisa. O Evangelho de Deus disse semana passada, ele é doce e amargo. Tem gosto de mel na nossa boca e é amargo no nosso estômago. O Evangelho de Deus por vezes nos agride. Por vezes vem contra ritualismos e crendices que nós próprios inventamos dentro da nossa fé. Sem perceber. Não é o dia de hoje que eu vou falar sobre isso, mas tem um monte de coisas que nós praticamos e acreditamos e que nunca esteve no Evangelho. Frases que a gente repete, estão nas nossas canções, e que a gente para pensar e fala, mas Jesus jamais diria uma coisa dessa, mas faz parte da nossa crendice. Fora isso, nós validamos uma série de comportamentos, pensamentos e sentimentos contrários ao Evangelho no nosso dia a dia. Nós montamos a nossa vida do jeito que a gente quer. Nós fazemos o nosso urbanismo, o nosso urbanismo de fé do jeito que a gente quer. A gente divide a nossa terra como a gente quer. E fica estranho quando Jesus vem e coloca o tabernáculo dele no meio. E todos nós deveríamos voltar para ele e observar tudo que ele tem para nós, mas é difícil.